Deus querido e santo, Deus poderoso, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça para conversar com meus irmãos com a luz da Tua palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, terceiro dia da nossa campanha, 7 domingos da transformação. Tem alguém que não tem esse material ainda? Alguém que não recebeu esse material? Todos têm? Alguém? Levante a mão. A Valdete, a irmã Maria. Pastor, é que não dá para eu estar aqui todo dia, por isso que eu não peguei o material. Não tem problema se não dá para estar todo dia. Pega o material, o dia que você puder vir, você vem, traz, anota tudo direitinho aqui atrás, o que você quer que Deus transforme na sua vida, na sua casa e na sua família. O dia que você pode vir, você vem e apresenta a Deus, tá bom? Bom, então vamos ler. Hoje nós vamos falar sobre o Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Nós já falamos sobre o Jeová Jiré, o Senhor proverá. Conversamos e fomos muito claros no entendimento de quando foi dito o Senhor proverá. Nós vimos que não era um pensamento positivo, era uma história, o desenrolar de um momento na vida de uma pessoa aliançada com Deus. Nós conversamos na semana passada, pela manhã vocês estavam junto com a pastora Kátia, e eu sei que foi uma bênção. Eu estive nos demais cultos, eu estava pregando na igreja Vida Nova do nosso amigo pastor Silas, e aí às 10 e às 19 eu estava junto com os irmãos. Então todos nós conversamos sobre o Senhor que cura. Foi falado das águas amargas, do povo na bênção, reclamando logo após a bênção. Foi falado da importância da pessoa dar atenção para Deus. Tudo aquilo que eu não vou repetir. Nós já conversamos. Então eu vou desfrutar da presença do Deus que cura na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas é importante que eu observe algumas coisas à minha volta. Sempre gosto de repetir, porque a repetição ela é didática e pedagógica, ela contribui para o aprendizado. Salvação é de graça. Vitória, bênção, resposta tem preço. E nós não podemos embarcar no bonde que fala assim, ó, toma posse da sua bênção, viva uma vida tudo errada, viva uma vida tudo torta, viva de qualquer jeito, porque Deus, Ele é amor, e Ele é bondoso, Ele vai te ajudar, mesmo com a vida estando suja, igual pau de galinheiro. Não, nós não, você sabe que a conversa aqui ela é diferente, né? Então nós olhamos, salvação de graça, as demais coisas, elas têm um preço para nós pagarmos, e hoje nós vamos ver sobre a paz. Tem tanta gente que gostaria de ter paz, tem tanta gente que não tem paz dentro de casa e não entende o porquê não tem paz. Tem tanta gente que vive sem paz no casamento, tanta gente que vive sem paz com os filhos, tem tanta gente que vive sem paz econômica e financeiramente falando, tem tanta gente que não tem paz nenhuma. E a Bíblia ensina para nós que o Senhor, Ele é a paz. Mas como que pode? Eu sendo de Deus, eu tendo entregue a minha vida para Deus e eu não ter paz? Bom, então é essa a proposta da reflexão de hoje. Nós vamos olhar, quando foi na primeira vez na Bíblia que foi dito o Senhor é a paz, o Jeová Shalom, quando é que foi manifesto? E por que foi manifesto? Em que circunstância, em que situação? Essa é a proposta da reflexão de hoje. Vou ler com você a introdução. Põe a introdução para nós aí. Quem que está lá no comando? Gabriel, por favor. Vou ler com você aqui. A primeira revelação de Jeová Shalom se encontra em Juízes, capítulo 6. E se refere a um jovem chamado Gideão. A Bíblia diz que os homens agiam conforme bem entendiam. Cada um decretava o que era certo ou errado. Como consequência desse estado de pecado, os israelitas enfrentavam uma situação de grande derrota, pois os midianitas tinham vencido os israelitas. Então, é importante nós pensarmos assim, e olharmos quando foi a primeira vez mencionado o Senhor é a paz. No tempo dos juízes, e no tempo dos juízes, a Bíblia ensina, né? Você vai ler Juízes e vai ver que aparece várias vezes. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia o quê?
Ou seja, eu faço o que eu achar que eu tenho que fazer. O que der na minha cabeça eu faço. Eu não tenho que escutar pastor, eu não tenho que escutar professor, eu não tenho que escutar líder, eu não tenho que escutar patrão, eu não tenho que escutar encarregado, eu não tenho que escutar encarregado, eu não tenho que escutar pai, eu não tenho que escutar mãe, eu não tenho que escutar ninguém. Eu tenho que fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. E até hoje é assim que acontece. Até hoje tem muita gente que tem dificuldade de entender que Deus trabalha com hierarquia, Ele trabalha com ordem, Ele trabalha estabelecendo autoridades sobre as nossas vidas, gostando nós das autoridades ou não, estando essas autoridades fazendo o papel delas ou não. Ainda essa semana eu estava conversando com Deus, falei: Deus, o Senhor estabelece a autoridade, nós temos um monte de autoridade nessa cidade. E a semana inteira sem água nesse bairro, pelo menos, não sei os outros bairros. Mas aqui sem água. Eu falei: o senhor que estabeleceu, então o senhor dá um jeito neles, converse com eles, porque está feia a coisa. Gostando ou não gostando, as autoridades foram constituídas por Deus. Fazendo elas o que deve fazer ou não, foram constituídas por Deus. Mas a Bíblia diz que o povo resolvia fazer o que achava que era bom aos seus próprios olhos. E está aí o problema, irmão. Está aí o problema de quando nós fazemos aquilo que nós achamos que deve ser feito. Fala para quem está pertinho de você. Isso daí é um problema. Isso não é uma saída. E muito menos uma solução. Fazer o que a gente acha que tem que fazer. É aí que o povo começou a trazer dificuldade para si. No corpo da mensagem tem bastante informação. Eu vou mandar para você o arquivo como eu costumo mandar. Aí você vai ler com mais detalhes e mais informações. Não dá para pontuar tudo aqui, senão nós vamos ficar até meio-dia conversando de tudo que está anotado. Mas é importante nós entendermos que quando nós falamos da paz, ainda hoje a Diana me mandou um vídeo falando: o Senhor te abençoe, e no vídeo falava a importância da palavra abençoe. Aliado a esse vídeo, eu coloco para você a importância da palavra paz, quando nós desejamos a alguém a paz. O que é essa paz que nós desejamos, que somente o Senhor tem para oferecer para a nossa vida? O que essa paz quer dizer na vida de uma pessoa? Então tem aqui a listado, ó. Não vou ler tudo que está listado, mas essa paz, ela traz a ideia de um bem-estar por completo. Bem-estar físico, emocional, sentimental, familiar, financeiro. É a paz em todos os aspectos na nossa vida. O exemplo para a nossa leitura, vamos lá, ó. Vejamos então, vamos embora, Gabriel, por favor, troca de slide. Vai, mais um, isso, ó. Vejamos então, pode deixar essa página carregada. Quando foi que Jeová Shalom se manifestou para Gideão? Nós lemos na introdução que o povo fazia o que estava achando que era bom, o que devia fazer. Consequentemente, eles acabavam trazendo dificuldade para eles. Porque quando eu faço o que eu acho que eu devo fazer, eu estou dizendo para Deus: Deus, se eu estou fazendo assim, é porque tem que ser assim. E o Senhor não se intrometa na minha vida. Quando eu faço o que eu acho que devo fazer, eu estou dizendo assim para Deus, mesmo que eu não use essas palavras igual eu estou usando aqui, é assim que eu estou falando. Eu falo: Deus, no meu casamento eu me resolvo, eu e minha mulher aqui nós se resolve. É soco de um lado, é chute do outro, é panela do outro, mas nós se resolve desse jeito. E Deus fala: fica na benção aí, resolve do jeito de vocês, vai na pancadaria mesmo, não tem problema. Ainda que nós saibamos que não é o melhor caminho. Quando a pessoa ela diz assim, ó, minha vida financeira, minha vida econômica, minha vida profissional, eu resolvo. Não vem com essa conversa de dízimo, de oferta, de administração financeira. Deus olha e fala assim: então vai, se resolve. Dá seus pulos, porque eu vou ficar só aqui olhando, eu e os anjos de cima da janela do céu aqui, olhando o aperto que você vai passar. Mas não vou fazer nada, afinal de contas você se resolve por si mesmo. Quando a pessoa ela toma a postura, a decisão de resolver por ela mesma, ela está abrindo mão da ajuda de Deus. Consequentemente vem a dificuldade, e consequentemente na dificuldade a paz ela vai embora, porque aí a pessoa precisa resolver o problema.
mas ela não sabe como resolver o problema. Ela tem dificuldade para resolver o problema. Aí a pessoa ela fica no aperto. Aí a pessoa fica desesperada. Então, olha, primeiro ponto, ó, verso primeiro diz assim, ó, há o erro do povo. Então vamos estudar quando foi dito o Senhor é a paz. Primeiro lugar, ao erro, ao engano, ao equívoco. Quando o povo abre mão da ajuda de Deus, do favor de Deus e faz o que acha que tem que fazer. Vamos ler esse versículo, verso primeiro, ó. De novo, ou seja, é reincidente. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esses dias nós falamos aqui de fazer o que o Senhor aprova. Aqui diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Bom, já que vocês querem fazer do seu jeito, se ajusta aí com os midianitas. E aí, irmão, aí eles começaram a passar apertado na mão dos midianitas. Não vou fazer a leitura toda com você aqui, por questão de tempo, mas eu recomendo para você ler o capítulo 6. E vai ficar muito mais clara a conversa que eu estou propondo. Leia, você vai ver que os midianitas, eles vinham e eles arrebentavam com tudo, eles saqueavam tudo, eles judiavam do povo, mas sem dó, sem dó. E o povo começou a sofrer, Aí vem o ponto de número 2, porque o povo começa a sofrer na hora do aperto, na hora do sofrimento. O que geralmente acontece na vida de muitas pessoas? A pessoa, nossa, aí vem o arrependimento. Então, o ponto de número 2, o arrependimento, que está do verso 6 até o verso 10. Eu não vou ler com você. Isso, há o arrependimento. Está aqui, não vou ler todo o texto com você. Mas no ponto 6, no ponto 2, do verso 6 ao verso 10, vai mostrar eles sofrendo, e com o sofrimento vem o arrependimento. Está cheio de gente que tem que passar apertado para se arrepender. Está cheio de gente que enquanto não passa no estreito, não se arrepende. A maior prova disso é que a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão dentro das igrejas porque passou algum aperto. Passou algum aperto financeiro, algum aperto na saúde, algum aperto no casamento, algum aperto com algum tipo de vício, algum aperto a pessoa passou. E no aperto ela reconheceu que ela precisava da ajuda de Deus. Então ela foi buscar Deus. É comum, isso é muito comum. O que não é regra, mas tem aquela pessoa dentro da igreja, que ela veio para a igreja assim, eu quero me relacionar com Deus, eu quero adorar Deus, eu entendi que existe um Deus, eu quero estar diante desse Deus adorando a Ele. É difícil de ter, mas tem. Principalmente quando acontece o caso, aqui tem o caso, por exemplo, do João. O João nasceu dentro da igreja, cresceu na igreja, está até hoje, graças a Deus, servindo ao Senhor. Mas ele já não veio por um momento de dificuldade na vida dele. Tem a Natália, que é a mesma história, né? E o Marcão e outros que acabam aí nascendo, e o pai, a mãe já é crente, já está na presença de Deus, tal, e a pessoa então ela cresce desfrutando da bondade, mas em algum momento da vida essa pessoa acaba encontrando a dificuldade. Primeiro ponto, o povo faz o que Deus reprova. Segundo ponto, na dificuldade o povo se arrepende e clama. Aí vem o terceiro ponto. Olha, veja que nós estamos conversando sobre a manifestação do Senhor que traz a paz. A paz vai embora quando? Quando eu resolvo fazer o que não é para eu fazer. Se você quiser perder a sua paz, é só fazer o que Deus não quer que você faça. Você vai ficar sem paz. Fique tranquilo que a paz vai embora, mas vai embora de um jeito que você vai gritar pela paz e ela não vai te dar ouvido. É só olhar a história. Ponto de número 3. No clamor, após o clamor, vem a aproximação e a orientação de Deus. Olha lá, ó. Então o anjo do Senhor veio. Eles clamaram após o clamor. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio. Então vem a aproximação. Quem que se aproximou? Deus. E a orientação de Deus. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo da grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás,
Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, falamos disso não faz muito tempo, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Com outras palavras, se eu vou na igreja, por que essa dificuldade vem? Se eu sou dizimista, sou ofertante, por que dessa luta? Se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a Bíblia, por que dessa situação toda? Aí o Senhor respondeu: onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, a aproximação de Deus, quando o anjo vem, o anjo do Senhor, na verdade é uma teofania, manifestação de Jesus, a pessoa de Jesus ali conversando com o próprio Gideão, e ele começa a conversar, começa a ouvir o que o Gideão tem para falar. Fala, Gideão, abra o seu coração, o que está doendo? Aonde é que dói? No que eu posso te ajudar? Então o ponto de número 3 vai mostrar isso aí. Aí vem o ponto de número 4, olha. Vamos para o ponto de número 4. A resposta de Gideão em relação à palavra. Então Deus conversa com Gideão e Deus passa para Gideão uma orientação. Peço-te que não vás embora. Gideão dizendo: até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Peço que não vá embora até que horas? Está escrito lá: peço-te que não vá embora até... Quando começa a mudar a história na vida de uma pessoa? A história na vida de uma pessoa começa a mudar quando ela entende, em primeiro lugar, que ela não deve fazer o que Deus reprova. Mas se ela fez o que Deus reprova, ela precisa se arrepender e pedir a Deus a misericórdia. E Deus vai liberar sobre a vida da pessoa o perdão, a misericórdia, e com o perdão e a misericórdia ele vai começar a mostrar o caminho que deve ser trilhado. O Gideão, ele tem isso bem resolvido na mente dele, porque ele aprendeu isso daí. E não era algo novo para ele. Tanto que ele diz: olha, espere, não vá embora, fica aí, porque eu vou buscar a minha oferta. A minha oferta. Ah, então o pastor está falando de oferta. Aqui foi isso, apresentou a oferta sacrificial dele a Deus. Agora, eu e você, irmã, nós precisamos entender que a nossa vida, cantamos aqui, a primeira música que nós cantamos foi proposital: venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. A nossa vida deve ser uma vida sacrificial. Nós temos que entender a importância de sacrificarmos diante de Deus, a importância de colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que à nossa volta está. Sacrificar o nosso casamento para Deus, sacrificar a nossa vida financeira para Deus, sacrificar o nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com a família a Deus. Tem gente que não faz sacrifício nenhum. Tem gente que não faz esforço algum para ter a presença do Senhor, que é a paz, na vida dele, na vida dela. Tem gente que quer paz. Eu quero paz. Tá, mas e qual é o sacrifício que você está disposto a apresentar a Deus para que o Senhor, que é a paz, se manifeste na sua vida, se manifeste na sua casa, se manifeste na sua família? São sacrifícios diários. Não é apenas o sacrifício da contribuição. Não, eu já dei a minha oferta está dada, então pronto, dei a oferta, está resolvida. Não é só oferta. É aí que tem muita gente que cai do cavalo, é uma expressão popular, que cai do cavalo porque acha que é só dar uma oferta, como se Deus estivesse preocupado com a oferta que a pessoa dá no domingo e passa o restante da semana sem saber, sem ligar, sem se preocupar com um Deus que é vivo e que é verdadeiro, que é real e que é presente. Deus quer que a nossa oferta, ela seja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ele quer que nós vivamos uma vida de sacrifício. Diga amém por isso.
Vivamos uma vida onde nós tenhamos tempo para orar, que seja 5 minutos. Pastor, orar 1 hora, eu não aguento orar 1 hora. Estou fora dessa. Tá tudo bem. 6 da manhã nós oramos 10 minutos. É marcado no relógio. 10 minutos. Pronto. Não aguento orar 1 hora, ora 10 minutos. Não, 10 minutos também não. O senhor está bem, agora o senhor pegou pesado. É pouco. Meia hora dá certo. Então pronto, 6h30 nós oramos meia hora. Ora junto com a gente. Tem gente que orar sozinho não consegue. Eu sei como que é. Eu valorizo os irmãos que estão comigo na oração, porque orar sozinho não é uma coisa tão fácil de desenvolver. Então a gente estando num grupo, a gente ora com maior facilidade. Ler a Bíblia. Ler um texto da Bíblia, um versículo, um salmo. Estamos falando de vida sacrificial. Estamos falando da pessoa abrir mão das suas vontades muitas vezes. É um jejum. É um jejum que a pessoa consagra a Deus. É um jejum onde a pessoa possa pegar e se colocar diante de Deus assim, ó, Deus, eu quero ver a paz que só o Senhor tem para dar se manifesta na minha casa. E eu vou falar para o Senhor uma coisa. A partir de hoje eu estou cortando o café. Para uns cortar o café é o ó do borogodó, né? Para outros não. Deus, eu estou cortando o pão. Eu estou sem pão, eu estou ficando maluco, estou ficando doido. Porque eu gosto de pão, como pão, pão. Mas estou sem pão, sem o refrigerante, sem o lanche, sem a pizza. É consagrar o jejum, é consagrar um jejum a Deus. Mas por quê, pastor? Com a intenção de ver a manifestação do Senhor, que é a paz. Irmão, irmã, é só ler o texto. Vamos continuar com a leitura. Espera até eu voltar, tal. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora, ofereceu-os a ele debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: bom, pera lá, o sacrifício está aí, a oferenda está aí, a oferta está aí. Agora deve ser feita do jeito, falamos disso na semana passada. Não é fazer o que eu quero fazer, é fazer o que Deus aprova. Tem gente que faz o que, eu acho que é assim, eu faço assim. Não é. Então agora o anjo vai falar. O anjo lhe disse: apanhe a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha. Não é aquela rocha, muito menos aquela outra rocha. É essa rocha. Quem foi que mostrou? O anjo. E tem gente que insiste em querer cultuar Deus do jeito que quer. Não é, cultuar Deus é do jeito que Ele quer, porque o culto é para Ele. Tem que ficar claro para nós isso aí. Se nós entendermos isso aí, muita coisa vai melhorar na nossa vida. Ponha-os sobre esta rocha e depois derrame o caldo. Gideão fez diferente, amém? O que Gideão fez? Fez conforme foi orientado. Aí, o ponto 4 fala disso. Gideão respondeu à palavra de Deus. Gideão estava sem paz, porque Israel estava sofrendo opressão por causa dos midianitas. Mas o Gideão, ele era junto lá no povo de Israel. É um israelita também. É aquele engano que muitos trazem para si. Não, eu estou na bênção. Meu marido tá na luta. E eu estou na bênção. Irmã, não tem como você estar na bênção se o seu marido está na luta. Não, eu estou na luta. Minha esposa, eu estou na bênção. Minha esposa está na luta. Irmão, não tem como você estar na bênção se a sua esposa está na luta. Eu estou tranquilo, meus filhos que estão passando apertado. Não tem como você estar na bênção se os seus filhos estão passando apertado. Você pode pegar e falar, mas uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que acontece lá dentro. É totalmente diferente. Então, nós vemos o quê? Um Gideão que, embora ele não expresse de imediato a ausência de paz no coração dele, tanto que ele estava malhando trigo no lagar. Estava em paz? Claro que não. Estava malhando trigo onde não é para malhar trigo. O lagar é para amassar uva. Veja que às vezes nós podemos nem dizer nada com a nossa boca, mas a nossa atitude, ela mostra que alguma coisa não está legal dentro de nós. Alguém já disse, e hoje em dia está muito famoso o assunto da programação neurolinguística,
que ensina a linguagem do corpo. Alguém já disse que o corpo fala, e o corpo fala. O comportamento da pessoa fala. A maneira como a pessoa se comporta fala e mostra se ela está em paz ou sem paz. Vamos para o ponto 5, Gabriel, por favor. Agora vem aí, ó, verso 21 e verso 22. Vou ler aqui com você, ó. Com a ponta, é o verso 21 e 22, não está escrito ali, mas é isso aqui. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Aprovação em relação ao sacrifício. Só tocou porque aprovou. Se não tivesse aprovado, não teria tocado. Traz para a gente pensar a história do Caim e do Abel. Da oferta de um, Deus se agradou, da do outro não. É coisa para a gente parar e pensar, opa, pera lá, será que Deus está se agradando do meu culto? Será que Deus está se agradando da minha oferta? Será que Deus se agrada da vida que eu estou levando no decorrer da semana? Será que Deus se agrada do meu casamento? Será que Deus se agrada da minha conduta na empresa onde eu trabalho? Será que Deus se agrada do ministério que eu exerço, do serviço que eu exerço, do santo serviço que eu exerço na casa dele? A Bíblia diz que foi tocado com o cajado, houve aprovação. Aí quando há aprovação da parte de Deus, veja só, fogo subiu da rocha. Falamos do Elias esses dias, mesma história, só muda os personagens, o lugar, a situação, mas é a mesma história. O altar preparado, a oferenda, a oferta colocada diante de Deus, do jeito que Deus orientou que fosse feito, vem a aprovação, e com a aprovação vem o fogo. Olha aí, ó, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. É interessante que o Gideão está ali, sendo visitado por Deus, conversando com Deus, Deus manifestando na vida dele resposta, e ele ainda sem compreender de fato o que é que estava acontecendo à volta dele. Mas Deus estava com Gideão o tempo todo. Você vê como que a ausência da paz, ela permite que nós não consigamos enxergar Deus do nosso lado. Deus estava com ele, sim ou não? Sim, é o anjo do Senhor, pastor, mas o anjo do Senhor é a manifestação de Jesus. Jesus estava ali com eles, uma teofania, a manifestação do Deus, ali no Antigo Testamento. Deus estava com ele, mas ele estava conseguindo identificar Deus? Porque não tinha paz naquele coração, porque havia preocupação, porque havia inquietação. E às vezes é assim que acontece conosco. Nós estamos no dia a dia, Deus está conosco ali. O nosso casamento, às vezes ele pode não estar como nós gostaríamos que ele estivesse, mas nem por isso Deus não deixou de estar conosco. Deus está ali conosco no nosso casamento, com os nossos filhos, na empresa. Não é a dificuldade que nós enfrentamos que afasta Deus da nossa vida, é o nosso comportamento em relação à dificuldade que faz com que Deus respeite a nossa decisão. No começo nós lemos o versículo primeiro que diz: eles fizeram novamente o que o Senhor reprova. Tá bom, fez o que Deus reprova, tá tudo bem, resolve a vida de vocês aí. Então aí nós vamos para o final da nossa conversa olhando o quê? Olhando um povo que estava sofrendo, olhando um grupo de pessoas sofrendo, e entre essas pessoas o Gideão, que era uma pessoa crente, era uma pessoa de Deus, mas ele estava sofrendo também. Ele estava sofrendo e ele estava sem a devida paz. Você vê que nós podemos estar juntos no dia a dia, orando, lendo a Bíblia e tal, mas a situação na vida da pessoa, ela pode estar tirando a paz. O irmão, a irmã vem para a igreja, mas tem aquela questão financeira para resolver, que o irmão não sabe como será resolvida, e a pessoa está sem paz.
por conta daquela questão que precisa resolver. Mas é um irmão, é uma irmã que é crente, que é de Deus, que faz as coisas certas. É aquela pessoa que vem, o casamento está meio bagunçado, o casamento não está do jeito que era para estar, a pessoa está tentando, mas não está conseguindo. Só que ele vem para a igreja, cultua, tal, mas falta aquela paz. Puxa vida, meu casamento não está em paz. É aquele pai, aquela mãe que tem o filho, que tem a filha, ama o filho, ama a filha, é amado pelos filhos, porém as coisas ali não estão do jeito que elas deveriam estar, falta paz em relação ao relacionamento com os filhos. Você está entendendo, sim ou não? É a pessoa que está vivendo a vida, mas ela vai vivendo a vida e às vezes ela está vivendo a vida sem conseguir desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Os discípulos no barco, o barco agitado, o vento agitava a onda de um jeito que parecia que o barco ia afundar. Jesus chegando com eles assustados achando que era fantasma. Por quê? Porque a ausência de paz, mediante a circunstância, faz com que nós enxerguemos fantasma e não consigamos enxergar Jesus. É a ausência de paz. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a paz. Então, olha, vamos ler agora, verso de número 23. Vamos lá, Gabriel. Deus encoraja Gideão, olha, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Recomendei uma vez, recomendei duas, vou recomendar pela terceira vez. Leia o capítulo 6, para você entender os detalhes da conversa. Deus visita Gideão, e Deus fala com Gideão: Gideão, vamos mudar a história desse povo e eu conto com você. Já falamos disso há pouco tempo atrás. Está fácil, até tem informação fresca na sua memória. Deus visita Gideão e fala: vamos mudar a história desse povo. Conto com você, Gideão. Mas o Gideão estava com medo, ele estava preocupado, ele estava sem paz. O Gideão estava se escondendo, malhando trigo no lagar. E Deus aparece a ele, conversa com ele, orienta ele, recebe o sacrifício dele, e a ficha dele ainda não havia caído. Tamanho era o medo, tamanha era a preocupação do Gideão. Posso ser usado por Deus na manhã de hoje para liberar uma palavra sobre sua vida? Aquieta o teu coração, porque Deus está na tua causa. Não deixe o medo tomar conta de você, não deixe a preocupação tomar conta de você, não deixe o desespero tomar conta de você. As pessoas, quando elas estão desesperadas, quando elas estão preocupadas, quando as pessoas estão sem paz, elas fazem coisas que muitas vezes são irreversíveis. Então Deus conversa com Gideão e ele diz assim, Deus falando com Gideão, nós lemos o versículo lá atrás, Gideão caindo a ficha dele, era Deus. Agora Deus está falando com ele aqui, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você. Tenha paz, Gideão, receba a paz. Receba a paz. Tem luta, tem dificuldade, tem problema, tem vergonha, tem dor, tem humilhação, mas receba a paz, receba a paz. Você não morrerá. Eu estou assegurando a você a devida proteção. Verso seguinte, vamos embora, Gabriel, a barriga está roncando, vamos tomar café. Verso 24, Gideão constrói um altar em honra a Deus. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu esse nome, o Senhor é a paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Gideão construiu um altar. Altar é quando nós levantamos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento por aquilo que Ele faz e aquilo que Ele é na nossa vida. Até aquele momento Gideão estava sem paz. Ele sabia que ele estava sendo separado para algo, mas não tinha paz no coração dele. Agora Deus vem de uma maneira poderosa e se manifesta a ele dizendo assim, receba a paz, receba a paz. E ali ele diz, no verso de número 24, o Senhor é a paz. Quem está com Deus está com tudo, está com paz e está com tudo aquilo que precisa para vencer as batalhas do dia a dia. É nesse contexto, irmão,
É nesse contexto que nós enxergamos o Jeová Shalom, o Senhor é a paz. É um momento de dificuldade, é um momento de adversidade, é um momento como qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, passamos por momentos difíceis, momentos adversos. E nos momentos difíceis e adversos, às vezes, nós acabamos perdendo a paz, porque a circunstância parece que vai nos engolir. Pensamos, Deus não está comigo, Deus me deixou, Deus me abandonou. Mas Deus mostra para o Gideão que o tempo todo ele esteve ali presente. O que aconteceu foi que eles abriram mão da presença. O que aconteceu foi que eles resolveram que por si só eles se resolviam, até que eles entenderam que por si só eles não dariam conta de se resolver. Então eles clamam, e quando eles clamam, a Bíblia diz que Deus responde. Qual é então o desafio para todos nós? Em primeiro lugar, nos arrependermos dia após dia e clamarmos a Deus, porque todo aquele que clama, a Bíblia diz, Deus responde, e Ele responde com coisas grandes e coisas firmes. Vamos ler a conclusão, Samuel. A situação adversa havia levado a paz de Gideão embora, mas a aproximação de Deus traz de volta a paz suficiente para entrar na batalha e vencer, com apenas 300 soldados, o exército dos midianitas, que contava com 135 mil soldados. Tem que estar em paz para entrar numa guerra dessa, sim ou não? É aí que está o negócio. A conclusão nos faz entender o quê? Que quando a paz de Deus ela ocupa a nossa vida, nós enfrentamos as lutas mais difíceis, mas nós prevalecemos. Nós prevalecemos. Porque quem garante a vitória é Deus. Lemos agora há pouco. Você vai e você não vai morrer. Deus já tinha dado a palavra. Você vai lutar e você vai prevalecer. É a paz. Aplicação. Vamos para a aplicação para nós finalizar a conversa. Devemos reconhecer que somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está aí atrás. Depois eu mando para você, você confere tudo. Necessitamos de um Salvador. A Bíblia ensina para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aceitar a aproximação de Jesus através do seu sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por nós, fará com que desfrutemos da paz que excede todo entendimento. Aí tem 2 textos. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente, o vosso coração. Se coloque em pé, por favor, irmão. É corrente, campanha de transformação. Pastor, eu vim para cá, parece até que o senhor sabe o que está acontecendo lá em casa. Eu vim para cá sem paz nenhuma. Pois é, Deus sabe que você veio para cá sem paz, mas Ele sabe também que você vai voltar com paz para sua casa. Porque Deus está com você, irmão. É o Deus da paz, o Senhor é a paz. Ele está aqui nesse lugar. Nós podemos ter inúmeros motivos para ficarmos preocupados, mas nós teremos muito mais motivo para ficarmos em paz. Porque se o Senhor é por nós, pronto. É pensamento positivo, amém? Pensamento positivo, amém? É fé, irmão, é confiança. Confiança, fé é diferente do pensamento positivo. Pensamento positivo eu vou mediante a circunstância. Fé, eu vou sem olhar para a circunstância. Pega seu material aí, vamos orar.
Deus está trabalhando. Pastor, preciso de paz na minha vida. Deus vai manifestar paz. Mas olhe, veja a conversa de hoje. Faz o que Deus aprova. Se arrependa, clama, receba orientação, coloca a orientação em prática. Responda a Deus com uma vida de sacrifício diário. Deus vai manifestar paz. Acredite, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti nessa manhã, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor se manifeste na nossa vida, trazendo paz. As circunstâncias, muitas vezes, elas tentam roubar nossa paz. A dificuldade tenta roubar nossa paz. Elas fazem com que nós não consigamos enxergar o Senhor junto de nós no dia a dia. Mas eu tenho aqui um grupo de homens e mulheres que está, ó Pai, buscando no Senhor a resposta. E o Senhor é a resposta. Tudo que nós precisamos é do Jeová Shalom, o Senhor que é a paz. O Senhor que é a paz. O Senhor que manifesta a paz em qualquer circunstância. E eu agradeço a Ti, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que vem para esse templo nessa manhã, para, de maneira sacrificial, receber a resposta em nome de Jesus. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu entrego a Ti o terceiro dia dessa campanha de transformação e agradeço em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor nessa manhã. Os diáconos, as diaconisas passarão recolhendo o pedido de oração referente ao terceiro dia.